Olá, bem-vindos ao meu canal Cripto Investimentos. Investir não é gambling. Hoje que vamos ter a parte 2 da entrevista com o Carlos da CryptoFlex. Se gostas deste tipo de conteúdo, já sabes, partilha, deixa aí o teu like e deixa também nos comentários sugestões de quem quererias ver entrevistado neste canal. De referir ainda que esta é uma nova dinâmica que eu tenho no meu canal, mas muito em breve vamos ter a continuação com uma sequência lógica do conteúdo que eu costumo abordar no meu formato habitual. E vamos então à segunda parte da entrevista com o Carlos. Em que fase é que achas que estamos no cômputo geral das criptomoedas? Em que fase de adoção em termos mundiais, em Portugal em particular, e mundial em termos mais genéricos? E se achas que haverão mais países como El Salvador, por exemplo, a adotar a Bitcoin como legal tender, e até cidades como a própria Lugano, na Suíça, a primeira cidade europeia a adotar Bitcoin como legal tender? O que é que achas, lá está, em que fase de adoção é que estamos? Se ainda estamos numa fase muito precoce, se já estamos ali em meio, o que é que tens a dizer sobre isso? Boa, então, bora lá. A nível de adoção, estamos claramente no início. Eu faço uma pergunta muito simples. Vamos todos nós, vou eu e o Nuno, vão vocês que estão desse lado. Vamos sair com os nossos amigos, sentamos numa mesa de café. Dos 10 amigos, eu sou o único que investe em cripto. Se calhar 2 acham piada, mas têm um bocado de receio. Os outros 7, por isso, simplesmente acham que nós somos todos uns malucos, que vamos à desgraça. Portanto, isto é a resposta clara à evolução, ou seja, há muita coisa para andar para a frente a nível de criptomoedas, portanto, estamos claramente no início do início do início do início. Apesar de terem passado 13 anos, ainda estamos muito no início. Depois, em relação à questão que tu, Nuno, falas, ora, repete lá a última que tu me disseste, que eu achei mais interessante para pegar no início. Em termos de adoção Isso. de países e cidades. Essa parte dos países e das cidades, eu acho que muita coisa pode acontecer. Ou seja, não posso garantir que vão haver países a adotar a Bitcoin, mas acredito que a Bitcoin, pela parte da liberdade que eu falei há pouco, por muitas outras coisas que vocês, quando começarem a estudar o que é a Bitcoin, vão começar a perceber, que acreditem que a Bitcoin possa ser a salvação. E eu acho que o país que estiver mais em dificuldade vai olhar para a Bitcoin muito mais rapidamente. Agora olhamos, por exemplo, casos muito claros, como a Argentina, por exemplo, a própria Venezuela, países que têm uma inflação muito alta. Eu não vejo... Ou seja, eles não terão outra forma de mudar o seu princípio económico que não seja adotar uma outra moeda. Claro que podemos falar do dólar, toda a gente olhará para o dólar como a primeira solução, mas eu não sei se eles países vão olhar para o dólar assim tão rápido, até porque pela facilidade de tudo, com a tecnologia, a Bitcoin se calhar, e não só a Bitcoin, se calhar outras, mas neste caso a Bitcoin pode ser uma ferramenta muito mais rápida e muito mais interessante de ser adotadas. Portanto, não consigo saber, mas consigo aceitar que é muito possível que outros países, no desespero, tenham essa atitude como El Salvador teve. Acredito que muitos deles também estão só à espera de ver o que é que vai acontecer. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isto. Nós estamos em bear market, não é? Ninguém quer saber de Bitcoin, por exemplo. Se contávamos em 60 e tal mil dólares, muita gente me perguntava: Carlos, onde é que eu posso comprar? Vou investir agora X dinheiro, agora é que está bom, agora é que vamos para a lua. E agora que estamos muito baratos, ninguém me pergunta nada. Só me perguntam até às vezes na brincadeira: ó Carlos, então, o teu património deve estar a ir ao zero. Está mal. Exato. Ainda vais ter que voltar a fazer isto e aquilo. Pronto, aquelas coisas normais que E nós ouvimos. uma pessoa cheia de vontade de cair a sério. Quando eu digo Bitcoin caiu, eu vou ver. Só que $1000, ou 500, ou 400, e no dia a seguir já está igual. Exato, aquela frase que parecemos malucos, não é? Quando chegamos a algum lado, alguém nos pergunta: "Ah, onde é?" E nós dizemos assim: opá, queria que isso mais. Cair mais? Então, mas tu és Só fica maluco? assim. Não é, não é? É tal e É qual isso, é tal curioso, e não qual isso. é? É E, engraçado. é por essas razões que eu tenho a certeza absoluta então que estamos no início, e também tenho a certeza que é por isso que os países estão à espera de ver. Será que El Salvador se vai safar? Se El Salvador se safar, epá, eu não sei, mas se calhar Aqui, vai aparecer uma enxurrada de vários países e cidades que vão abraçar a Bitcoin. mas se calhar vai ser um bocadinho como o outro, não é? Nós que somos precursores na adoção, também, se correr bem,
não é que seja Bitcoin, eu também gosto de dizer isto, e para quem está a começar, ou para quem está a entrar neste mundo, nós entramos todos, se calhar, pela razão errada, que é ficar ricos. Mas Bitcoin, apesar disso, eu acreditar plenamente que isso pode deixar pessoas bem, em termos financeiros, Bitcoin não foi criado com esse propósito de enriquecer as pessoas. Mas lá está, se adotares uma tecnologia cedo, ou se adotares, por exemplo, quem comprou, eu gosto de dar o exemplo da Amazon cedo, a Amazon tem uma utilidade, eu gosto de dar este exemplo que as pessoas entendem, tem uma utilidade prática, ou seja, a Amazon existe com uma finalidade e serve bem essa finalidade, mas há a parte prática e há a parte especulativa da parte das ações, digamos assim, e qualquer pessoa que comprou ações da Amazon cedo e não vendeu, mesmo depois daquele cresce de 90%, ou se até aproveitou para comprar mais antes daquela subida exponencial, certamente ficou muito bem. E em termos de país, eu acho que se calhar vai ser um bocadinho com mais pessoas. Os primeiros países a adotarem, e eu concordo, aqui o parênteses, que sejam efetivamente países que estejam a sofrer mais de inflação, e neste caso superinflação, hiperinflação, como Venezuela, Líbano e afins, acredito que depois, se calhar, os outros países já não vão conseguir obter o mesmo tipo de lucros, por exemplo, comprar Bitcoin hoje a 18 mil euros por Bitcoin há de ser extremamente barato quando comparado com o preço de Bitcoin daqui a uns anos, quando realmente as pessoas começarem em massa, porque o crescimento é exponencial, a perceberem efetivamente o valor de Bitcoin. Isto para dizer que eu acho que até no futuro há quem defenda isso, há sempre se, claro, isto é tudo se, é tudo, estamos a conjecturar, mas se efetivamente Bitcoin for adotado, por exemplo, como uma reserva de valor, o ouro 2.0, efetivamente, esses países poderão passar de países super, hiper, mega empobrecidos a superpotências, eu acredito. E acima de tudo, se calhar até vão ser os, não ia dizer porta-voz, não é a palavra correta, mas vão ser exemplos, estandartes, ou seja, vão ser estandartes de algo de sucesso. Ou seja, no momento em que toda a gente desconfiou, por exemplo, de El Salvador, porque não entrou no melhor momento possível, olha, lá está. Se tivéssemos análise gráfica, eu se calhar virava para o Bukele e dizia: Bukele, vamos com calma, porque se calhar estás a entrar no topo. Mas ali perto dos 30 mil, se calhar vamos começando a acumular qualquer coisa. Portanto, mas o que eu quero dizer com isto é, reprovou-se, mas se ele agora, daqui a alguns anos, 5 anos, 6 anos, que seja 10 anos, vamos por 10 anos, El Salvador for diferente a nível económico e o Bitcoin valer, de facto, valores que nós esperamos que valha, não é? Aí se calhar vai ser interessante, porque aí será que as pessoas hoje vão julgar de novo El Salvador ou vão dizer, epá, aqueles é que foram espertos? Exatamente. Olha, e agora, para falar aqui de um tema fresquinho, como é que viste o facto de finalmente, ou agora, Portugal já não ser aquele paraíso fiscal para a cripto e parece que vamos ter mesmo taxação sobre as cripto, se bem que, e para quem faz DCA e é hodler ou holder, até não está mal de todo. Mas qual é a tua opinião sobre isso? Ora bem, Nuno, olha, vou tentar ser então tranquilo e porreiro, que é para não teres problemas com direitos e ninguém te banir. Então vamos lá. É assim, o que é que eu acho? É óbvio que nós não podemos viver numa utopia, temos que ser lógicos e práticos. É óbvio que se nós queremos que as criptomoedas sejam adotadas por muitas pessoas, lá está, se estamos aqui pelo propósito delas, é normal que sejamos obrigados a ter que arranjar aqui um equilíbrio entre o sistema atual e o sistema que nós queremos que exista, não é? E aí eu volto a pegar na razoabilidade. Ou seja, nós jamais vamos conseguir ter uma vida sem o Estado ou sem estas coisas do Estado, certo? É praticamente impossível. Mas podemos tentar criar uma barreira ao Estado e dizer assim, Estado também não pode ser só Estado, tens que te equilibrar connosco, porque nós também temos direito a existir, também temos direito à nossa liberdade, e etc, etc. Com isso é normal que venha a regulamentação e é normal que venha os impostos. Qual é o problema disto? E isto é uma visão de Portugal. Nós somos um país que tem impostos muito elevados. Esta é a minha opinião. Nós somos um país com muitos impostos. Nós não somos um país competitivo em nada. Nós não somos um país atrativo em nada, a não ser no turismo. Ou seja, nós não somos um país que queira, de facto, desenvolver-se, que queira evoluir, que queira, de facto, ser reconhecido como o primeiro em alguma coisa,
se calhar como fomos nos nossos inícios, não é? Quando Dom Afonso Henriques quis, de facto, conquistar Portugal, como depois quisemos descobrir o mundo, nós aí se calhar tínhamos uma ambição que hoje não temos como portugueses, não é? É o que eu costumo dizer, se calhar há uma altura em que temos que colocar Portugal em primeiro lugar e não os nossos solos, o interesse do umbigo do Carlos em primeiro lugar. Eu acho que nós há muitos anos que não temos essa ambição, não temos a ambição de facto de querer colocar Portugal lá na frente, e eu acho que isto foi mais do mesmo. Ou seja, claro que muita gente pode dizer, Carlos, está bem, mas 28% é justo por comparação com os outros ativos. Concordo. A 1000% que eu concordo. É óbvio que nós queremos que isto seja justo para com todos. Agora, se cá 28% em todos os ativos, é que se calhar está muito caro. Se calhar é demasiado. Não faz muito sentido. E depois, mesmo assim, sendo justo para com os outros ativos, temos que olhar para o interesse do crescimento económico. Ou seja, se nós conseguíssemos ser mais atrativos em criptos, se calhar iríamos atrair grandes empresas para cá, íamos se calhar até atrair pessoal dentro de Portugal com um know-how diferente, que poderia se calhar ter aqui uma carreira dentro da tecnologia muito interessante. Podíamos de facto até criar aqui coisas em Portugal, para colocar Portugal pelo menos no nível tecnológico um país atrativo, e perdemos a oportunidade. Eu canso-me de ver como português nós perdermos constantemente oportunidades e perdemos mais uma. Não estou a dizer que isto tinha que ser um paraíso fiscal, longe disso, mas devia ser muito mais aliciante. Também podem-me dizer assim, que já li muita gente a dizer, mas ao fim de um ano a coisa já não paga impostos. Então vamos lá ver. Eu sou uma empresa, eu preciso de pagar contas, eu preciso me candidatar a projetos. Sei lá se a nível da minha tesouraria eu posso esperar um ano para vender determinado ativo, ou se eu para pagar a determinada pessoa que venha-me fazer um serviço, se eu posso esperar, ou se essa pessoa pode esperar um ano para depois vender. Isto é mesmo só quem nunca teve uma empresa, é mesmo só de uma pessoa que nunca geriu nada. Isto não é assim. Não é assim que se faz estas políticas. Portanto, é bom para os investidores e ao pessoal que faz DCA e que não analisa gráfico, nem vende, ou seja, só acumula, ainda bem, boa, para essa pessoal, para já pode estar tranquilo, apesar de eu também achar que isto é temporário. Isto é meia dúzia de anos, depois a coisa muda, não é? Porque os impostos são fáceis, cheiram bem, tem assim uma coisa interessante para o Estado. Mas não é bom para um negócio, não é bom para o país como um todo. Portanto, na minha opinião, perdemos uma grande oportunidade. É justo, mas será que a justiça é melhor que a equidade? Não sei. Temos empresas em Portugal que quem conhecer e acompanhar, aliás, Portugal, em termos de cripto, tem pessoas muito, muito competentes e muito boas, vários projetos até, ou pelo menos 2 ou 3 de grande qualidade, pelo menos na minha opinião, e até esses já se ouviu falar em podcasts que ponderam ter as suas sedes lá fora, porque efetivamente uma empresa pagar 13 ou 20 ou 17 para 14 faz toda a diferença e não há, e era, em termos de gestão da empresa era um bocado estúpido, que é mesmo assim, não pagar metade, se podem pagar, tendo sede fiscal noutro país, quando podiam tê-lo em Portugal, e no fundo esse dinheiro é dinheiro que sai de Portugal, em vez de entrar, e é isso que estás a dizer, concordo com essa perspectiva. Claro que eu também já agora expresso aqui que sou a favor da taxação, porque lá está, não podemos viver num mundo em que temos ganhos e não pagamos impostos, até porque eu considero que esses impostos, e aí também é que está muitos problemas, se nós soubéssemos onde é que eles são usados e que são usados para o nosso bem, mas isso é outra questão, mas sou a favor de que se pague impostos, mas efetivamente é uma área de inovação e é uma área em que podíamos ser pioneiros, tal como dizes, fomos pioneiros noutras alturas e poderíamos estar a ser nestas, e parece que se calhar o caminho poderá não ser esse. Bom, Carlos, aqui para irmos à fase final da entrevista, para isto também não ficar demasiado extenso, onde é que vês Bitcoin daqui a mais 13 anos? Já investimos há 13, mais 14, se não estou em erro. Onde é que estará Bitcoin daqui a 13 anos? Boa. Então, difícil, porque assim, nós temos de tentar olhar um pouco agora para a parte talvez do contexto. Ou seja, a minha crença é uma, mas o contexto é algo que eu não consigo viver sem. Daí eu dizer, lá está. Estão a ver a quantidade de vezes que eu digo a palavra razoável, não é? Lá está. Nós temos de ser razoáveis em tudo na vida. Se o contexto é de muita dificuldade, se o contexto é de situações que não estávamos à espera, como guerras, etc., se calhar eu tenho que pôr a minha crença um bocadinho na prateleira. Ou melhor, se puser na prateleira,
ou se não quiser pôr na prateleira, pelo menos tem que olhar para ela de uma forma mais carinhosa e mais calma, não é? Portanto, eu acredito inevitavelmente que quando vier a regulamentação nos Estados Unidos, estamos a falar dos Estados Unidos, principalmente ali na vertente das stablecoins, ou considerar que a Bitcoin é de facto uma commodity e pode ter aqui outras regalias, nesse momento a minha convicção diz-me que a Bitcoin vai disparar para um valor que se calhar nós próprios não conseguimos calcular, por uma série de convicções minhas, porque os fundos vão querer colocar qualquer coisa a risco na Bitcoin. Estamos a falar de... Há estudos que diriam, por exemplo, se fosse só a BlackRock a colocar 0,5%, podíamos esperar $500 mil por unidade. Aquela malta mais otimista pode falar... Já me aconteceu. Por acaso aconteceu-me o mesmo, não sei se foi mais ou menos no mesmo período de tempo que aconteceu com a entrevista do Pedro, e efetivamente aqui dá-me tudo preto, mas a conversa naquele caso ficou bem, mas para não corrermos esse risco, desculpa lá. Tranquilo, eu recomeço, na boa. Então o que eu perspectivo é, lá está, temos que pôr a nossa convicção ou a nossa crença um bocadinho na prateleira e temos que analisar o contexto atual. O contexto atual está muito complicado, muito delicado. Estamos a falar que temos uma crise financeira, se calhar... não é que nunca vista, nenhuma crise nunca é vista, como é óbvio, mas estamos a passar por uma fase de uma possível guerra, estamos a tentar ver até onde é que vamos com esta situação da inflação, ou seja, temos aqui um contexto que não é interessante. E por outro lado, eu penso que quando este contexto estiver resolvido, ou pelo menos bem encaminhado, abre-se as portas a outras coisas. E o que é que são as outras coisas? As outras coisas são a regulamentação que pode existir lá nos Estados Unidos, que essa é a regulamentação importante e é aquela que vai ter um impacto garantidamente no mercado cripto. Ou seja, quando a Bitcoin for olhada como uma commodity, por exemplo, quando as stablecoins forem reguladas de alguma forma lá nos Estados Unidos, eu aí tenho a certeza que os fundos vão começar a colocar dinheiro no mercado cripto. Isto é a primeira fase, ou seja, os fundos colocarem uma parte. Havia um estudo que falava que se a BlackRock colocasse 0,5% do seu capital, poderia colocar a BTC em $500 mil por unidade. Estamos a falar que é muita fruta. Imaginem se fosse 1%. Agora imaginem se for a BlackRock, imaginem se for todos os fundos de pensões, imaginem se for mais o varejo, imaginem se forem as empresas também a querer colocar uma parte porque querem se desenvolver dentro do metaverso ou dentro desta nova tecnologia. Portanto, eu acho que nós nem sequer temos bem noção de quanto é que pode ser o valor da BTC. Agora, é óbvio, também há quem diga que, mas isto quando sobe também muita gente quer despejar. É verdade, mas nunca se esqueçam que o consumo da procura, se for sempre maior do que o despejo de oferta, inevitavelmente o preço sobe. Claro que também existe aqui teorias da conspiração, que tentam pegar, mas nos Estados Unidos, há uns anos atrás, também quis apreender o ouro todo, confiscar o ouro das pessoas para garantir a reserva. Pode acontecer, meus amigos, claro que pode acontecer. Nós não temos como provar isso. Agora, que eu acho que há uma barreira e é por isso que eu quero que a Bitcoin se mantenha como está. E eu acho que se a Bitcoin mudasse os seus princípios, destruía todo este sonho, que é, independentemente desse tal controle estatal, haver sempre a possibilidade de nós, como pessoas, não termos que fazer isso, não termos de entregar absolutamente nada, porque é possível que ela se mantenha descentralizada e fora de todo este círculo. Portanto, não é difícil dar-te a previsão, mas se não houvesse este contexto, eu diria que depois do halving, talvez em 2024 ou 2025, podíamos ver a BTC facilmente a chegar pelo menos aos 100 mil. Com este contexto, eu não sei, porque depende muito até onde é que vamos arrastar esta inflação e esta violência toda, porque é óbvio, só quando os bancos centrais voltarem a emitir, ou melhor, a começar a dar dinheiro outra vez ao mercado, é que aí sim vamos ter uma corrida louca, mas até lá, enquanto estivermos só a enxugar a água que está dentro da sala, não esperem absolutamente nada, e se cá estou a ser um bocado mau quando digo que nem o halving vai salvar a subida do BTC se estivermos a enxugar o dinheiro. Tá? Só quando acontecer o contrário, quando houver despejos de água novamente na sala, aí, meus amigos, preparem-se, é pôr uns coletes salva-vidas e siga para a frente. Até lá, não esperem nada. Muito bem, concordo e percebo perfeitamente essa perspectiva. Perfeitamente. Olha, Carlos, então agora, para terminar, que a entrevista já vai longa, o que é que te fez criar a CryptoFlex e que novidades tens para o futuro que nos possas aqui revelar em primeira mão? Olha, então o que é que fez criar a CryptoFlex? Os malucos dos meus amigos, não é? Porque eu tenho um grupo de amigos, nós juntávamos às sextas-feiras
para discutir problemas económicos, sei lá, políticos, aquilo que não interessa a ninguém, não é? Só a nós. E falávamos muito de investimentos, falávamos muito de criptos. Naquela altura eu já estava com as mãos na massa dentro do mercado cripto e partilhava muitas vezes com eles aquilo que eu estava a fazer, aquilo que eu estava a ver, e da parte deles havia aquele entusiasmo de, às vezes, muitas coisas acertava, muitas coisas eu também errava, como era lógico, mas havia aquele entusiasmo de uau, isto é fixe, estou a gostar de aprender, oh cara, pá, isto é porreiro, vou começar também a fazer algumas coisas, e alguns deles depois foram-me pressionando um bocadinho, do género, ok, já que estás a explicar para nós, porque é que não explicas para mais pessoas, não é? E então aquilo começou lá no grupito do Telegram e de repente já era, porque depois aquilo já eles convidavam também outras pessoas, outros amigos para o Telegram. Então pronto, assim faz todo sentido. Eu criei então o canal do YouTube, começou assim numa brincadeira, eu muito nervoso, nem sabia falar para uma câmara, porque eu tinha aquele princípio de Carlos, tens que parecer sério, tens de parecer uma pessoa que está ali a transmitir a verdade, e não era muito o Carlos, não é? Que é assim uma pessoa que é sério, transmite a verdade, mas é mais dinâmico e mais divertido e tal. Tentava ali ser um bocado sério. Por isso é que há uma grande diferença do canal do ano passado para o canal, se calhar, deste ano. Mas o meu intuito até nem era logo cripto, percebes? Naquele intuito até era mais como é que eu estudava e perspectivava tipo as minhas análises, por exemplo, financeiras, como é que eu arrumava os meus investimentos, como é que eu fazia a minha gestão financeira, depois como é que eu analisava o gráfico, começou assim. E, entretanto, depois é que vieram as análises, as chamadas análises, porque o pessoal depois queria conversar comigo, até criar assim as lives e tudo. Começa tudo daí, ou seja, a CryptoFlex é uma construção que está sempre a moldar-se ao longo do caminho, não é? E tu pedias novidades, pá, vão sair várias, eu não me quero comprometer aqui com nenhuma ainda a 100%, porque ainda está tudo a ser desenvolvido, mas 2023 certamente vai ser um ano em que vamos tentar colocar mais coisas, porque também temos muitas pessoas a pedir-nos ajuda em vários segmentos e estamos a tentar correr atrás das pessoas, mas acima de tudo o que nós queremos é que a CryptoFlex seja de facto uma escola de ensino para que qualquer pessoa queira aprender a analisar um gráfico, queira aprender a investir, queira ambicionar um dia ser trader, consiga fazê-lo, ou pelo menos tentar lá chegar com os melhores mecanismos possíveis para conseguir fazer isso. E acima de tudo também é importante desenvolver a parte económica e financeira pessoal que as pessoas muitas vezes não têm, porque quem está na comunidade privada consegue perceber isso, e o que eu mais noto é que as pessoas chegam ali e dizem assim, afinal eu não percebo nada de dinheiro, afinal eu não tinha noção de como é que são as coisas, e até noto que depois essas pessoas até ficam mais abertas e até se tornam melhores investidores, porque depois já lidam com uma coisa que é com o poder da decisão, e Nuno certamente sabes isso muito bem. Há uma coisa que é muito importante, que é o custo da oportunidade e fazer a análise daquele momento, que é uma coisa que nós que trabalhamos com gestão temos muitas situações dessas diariamente, não é? E quando tentamos passar isto para as pessoas do outro lado, eu vejo que elas tornam-se pessoas muito mais responsáveis a administrar dinheiro, e isso é muito bom para a sua vida pessoal, que depois da sua vida pessoal vai ser bom para todas as pessoas que rodeiam, e assim sucessivamente. E esse é o nosso princípio, que Portugal seja um país com mais literacia financeira, porque já chega de estarmos no fim de tudo e mais alguma coisa. Eu quero estar em primeiro lugar. Muito bem, exatamente. No fundo, eu costumo dizer que cripto, o entrar neste universo, só por já aprender, no fundo, sobre o que é o dinheiro, a história do dinheiro, no fundo, ganhar um bocadinho de literacia financeira. E eu, apesar de tudo, sempre fui uma pessoa que já tentava gerir minimamente, pronto, os meus orçamentos, mas eu creio que em Portugal, acho que isso é consensual. Muitas pessoas não têm sequer noção de quanto gastam, para onde gastam, como é que gastam. Vive-se muito no imediatismo e no ter prazer agora, ou ter isto agora, ou comprar o novo iPhone agora, e Portugal não tem mesmo cultura financeira nenhuma, por isso é que estamos em último lugar no ranking da literacia financeira, e acho que, de facto, criptomoedas, nós para chegarmos ao Bitcoin, podemos começar pela história do dinheiro e como é que ele é impresso e baseado em quê, e vamos chegar facilmente ao que é o Bitcoin, e daí dizeres Bitcoin é liberdade, e Bitcoin é muitas outras coisas, é uma resposta, no fundo, é quase como uma tábua de salvação para a desgraça deste sistema financeiro tradicional, que está, no fundo, falido e que já deu provas. Aliás, não há uma moeda fiduciária na história da humanidade que tenha subsistido e que não tenha ido a zeros. Por isso é que caminhamos aparentemente para
a passos largos agora com a crise sanitária e agora com esta guerra em curso, acelerou em bastantes anos esta degradação da moeda fiduciária e de facto acho que as pessoas basta terem noção disso para perceberem que só por aí cripto já vale a pena, é um abrir de olhos para muita coisa. Olha, Carlos, muito obrigado pela entrevista, gostei muito de estar aqui à conversa contigo, genuinamente, não é clickbait, nem é para ficar bonito, foi uma conversa que foi muito agradável, agradeço-te desde já por teres tirado um bocadinho do teu tempo, que é bastante ocupado, de certeza, para gerir a CryptoFlex. Eu vejo o conteúdo e como ele também produz, sei a dificuldade que é conseguirmos conciliar a nossa vida pessoal com, de facto, produzir conteúdo de forma gratuita para que as pessoas possam consumir, porque dá trabalho ter um cenário minimamente arranjado e uma produção, um áudio com alguma qualidade, não é fácil e agradeço-te desde já pela tua disponibilidade, pela tua franqueza nas respostas e pronto, espero que um dia, se assim concordaste, estejamos aqui com outros elementos também da tua equipa, porque a CryptoFlex é feita aqui do Carlos, que é no fundo uma das caras principais, mas já há também outros elementos e certamente teremos hipótese de os conhecer se eles assim o desejarem. Não sei se queres dizer mais alguma coisa para terminar. Claro que sim, Nuno. Quero-te agradecer, a ti e a toda a gente que vai ouvir, não é? esta nossa conversa. Nuno, é exatamente isso. A CryptoFlex começa no Carlos, mas já não é só o Carlos. E o que estás a dizer de haver uma grande dedicação, como tu dizes e bem, é de facto inimaginável e as pessoas não têm noção, porque há muito trabalho no backstage que não é só fazer aquele vídeo de 1h30 que as pessoas veem no YouTube. Portanto, Nuno, os meus parabéns, continua o trabalho que estás a fazer, não desistas, contas aí com a CryptoFlex para o que tu precisares. Para mim foi brutal estar a conversar, porque eu adoro conversar e ter alguém que consegue entrar nessa sintonia, que conversa, gosta de ouvir, é crítico, também dá a sua opinião. Opa, acho que isto é importante. Temos que deixar de ser pessoas rudes a discutir uns com os outros e achar que a ideia do outro é sempre estúpida. Não, a ideia do outro não é estúpida, é a ideia dele. Vamos conversar, se calhar dentro da ideia dele tem alguma coisa que eu possa absorver e vice-versa. Vamos conversar, vamos ser amigos, vamos resolver problemas e não vamos estar aqui a discutir aquilo que não interessa, porque se calhar é uma das coisas que mais me irrita nos dias de hoje, é que nós estamos muito fúteis, estamos muito simples, discutimos aquilo que parece que qualquer um sabe discutir e não vamos direto ao ponto, que é resolver efetivamente problemas. Portanto, Nuno, parabéns pelo teu trabalho e o que tu precisares podes contar connosco. Ok, obrigado então, Carlos, mais uma vez. Subscrevam o canal do Carlos, se ainda não conhecem, vão lá ao YouTube, CryptoFlex, subscrevam, acompanhem, vale a pena, conteúdo em português, de Portugal, que também já fazia falta, já temos aqui algum pessoal, alguma comunidade interessante em criptomoedas em Portugal, aproveitem, porque de facto é gratuito e nós damos aqui o nosso melhor para tentar dar o melhor de nós, são sempre e só as nossas opiniões, valem o que valem, mas estamos aqui diariamente para vos ajudar naquilo que pudermos ajudar. Por isso, obrigado, Carlos, adeus e vemos numa próxima, se assim o desejares. Obrigado a todos, um abraço e fiquem bem. Um abraço, pessoal. Portem-se bem. Obrigado. Espero que tenhas gostado desta entrevista com o Carlos da CryptoFlex e eu só lhe tenho a agradecer. Foi uma excelente conversa sobre criptomoedas. Não te deixes levar por esquemas de dinheiro fácil e rápido, porque isso simplesmente não existe e vemo-nos no próximo conteúdo.